É Romanos 2. Vamos levar. O Senhor nosso Deus, Pai, agora no momento das ouvidas da tua palavra, perdoa-nos, ó Pai, dos pecados, a minha pessoa também, para que eu possa ser usado, Pai, conforme a tua vontade, o teu Espírito, em conformidade com a tua palavra, e a igreja, assim, meu Pai, continue sendo edificada pela pregação oficial da noite, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Diz assim, Romanos 2, 20. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do juízo justo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, preservando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas a ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante lei serão julgados. Porque os simples ouvirdes da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. No dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu Evangelho. Amém, igreja? Pode ser assim. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, o capítulo aqui começa, o trecho que foi lido, com relação ao homem que julgava, mas ele mesmo praticava as coisas que ele condenava. O versículo 1 fala isso. A ti mesmo te condenas, parte final, pois praticas as próprias coisas que condenas. Então, o ser humano, isso não foi só a época de Paulo, isso sempre foi assim. O ser humano tem uma tendência a praticar as coisas que ele condena. E aqui provavelmente a referência era um judeu, ou o povo judeu, porque o judeu ele tinha a lei de Deus e ele se gabava disso, né? Ele achava que era melhor do que o gentio. E aqui Paulo, pelo Espírito Santo, fala que está totalmente errado. As pessoas que assim fazem receberão também uma maior condenação. E no verso 2: bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que tais coisas praticam.
Ou seja, o juízo de Deus é segundo a verdade. Ele não puxa para lado nenhum contra os que tais coisas praticam. Ou seja, em outras palavras, Deus vai julgar tanto judeu quanto gentil, segundo a verdade. Porque Deus, Ele é a verdade, a sua palavra é a verdade, Cristo é a verdade, então não tem como fugir. E o crente tem a mesma tendência do judeu. Aqui está a aplicação para nós. O crente, sendo vigiado, ele acaba praticando o que ele condena. E aqui mesmo na carta aos Romanos capítulo 14 fala: bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Feliz o homem que não se condena naquilo que aprova. Tem gente que aprova uma coisa errada, mesmo a sua consciência condenando. Isso é grave diante de Deus. E o religioso, ele tem essa tendência, o crente tem essa tendência de ir pelo caminho da religiosidade hipócrita. Uma das coisas que mais Jesus repreendeu foi a hipocrisia, principalmente dos fariseus, que eram considerados, religiosos, seguidores da lei, mas eles não praticavam a lei que eles pregavam. Se a gente for analisar aqui no versículo, para que você tenha uma ideia, não foi lido esse versículo não, no mesmo capítulo 2 aí, olha só, verso 23 e o verso 24: tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Tu, judeu, que te gloria, como está aqui, da lei, você está desonrando a Deus porque você transgride a lei, você não obedece a lei, você está desonrando a Deus. Você que se orgulha, e muitas vezes o crente ele se orgulha: não, nós temos a palavra, mas às vezes ele não obedece a palavra, ele não pratica a palavra, ele transgride, ele quebra a lei de Deus e desonra a Deus, como o judeu fazia normalmente, o judeu hipócrita. Não é? Aí o versículo 24: pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Por vocês, judeus, o nome de Deus é blasfemado. E às vezes acontece isso hoje: o nome de Deus é blasfemado por causa de crente que não dá testemunho, como o povo judeu. O crente tem a mesma tendência do judeu à época de Cristo, que se consideravam filhos de Deus, filhos de Abraão, mas negaram, muitos deles negaram a Cristo. Não é? Então, a gente tem que ter cuidado. E aí no verso 3, ele diz: tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas, e fazes as mesmas, pensas que te livrará, ou livrarás do juízo de Deus? Você que está praticando as coisas que você condena, você pensa que vai ser livrado do juízo de Deus? Não vai mesmo, porque o juízo de Deus, ele é segundo a verdade. O verso 2 falou aqui, para nós agora há pouco falou isso, eu volto lá de novo. Nunca devemos deixar aspecto religioso sem vida nenhum nos levar. Devemos ser guiados pela verdade da palavra de Deus. Qualquer outra verdade aparente para Deus torna-se mentira, hipocrisia, e vai trazer juízo sobre a vida da pessoa. Então tem que se ter cuidado com isso, Olha como a Bíblia ela é assim categórica. Deus teve todo cuidado, para nos mostrar o caminho. E o crente, ele tem essa tendência. Todos nós crentes temos essa tendência. Nós temos essa tendência. Agora, se nós vamos ir pelo caminho dessa tendência, aí com cada um. A palavra vai até o cristão para edificar, para ensinar, para iluminar. Se ele vai absorvê-la, é uma questão pessoal,
E aí, no versículo 4, ou desprezas a riqueza da sua bondade, da bondade de Deus, né? E tolerância de Deus, e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Ou ao arrependimento, é uma pergunta. Então, o judeu, muitas vezes, ele ignorava isso, ele rejeitava isso, que era a bondade de Deus que conduzia ele ao arrependimento. Ou seja, até para a pessoa se arrepender, é Deus que age nela, que leva ela a isso. Essa é a verdade. Ninguém pode se arrepender por si só. A pessoa ouve, aí o Espírito Santo toca nela, ela abre o coração, Deus leva ela, a bondade de Deus, a longanimidade de Deus, a tolerância de Deus, leva a pessoa ao arrependimento. Glória a Deus. Até o arrependimento com o qual nós nos arrependemos foi Deus quem nos deu. Olha só como Deus é bom. Então, pelo Espírito aqui, Paulo está falando: olha, você judeu não tem do que se vangloriar, não. Você também foi alcançado pela vontade de Deus. Não fica pensando que você faz parte de um povo exclusivo de Deus, etc., porque não é por aí, não. Você que gosta de condenar o gentil, cuidado para não cair nas próprias palavras. Então, isso acontece no meio religioso muito, que acontecia com o judeu, que se vangloriava do que ele deveria ter vergonha. Muitas vezes a pessoa se vangloria do que ela deveria ter vergonha. Eles transgrediam a lei de Deus. Meu Deus, que palavra! Tem crente que desobedece a palavra, desonra a Deus. Hoje, às vezes, a gente vai pregar em alguns lugares, por exemplo, isso ontem aconteceu, não comigo, mas um irmão relatou para mim depois da reunião. Ele estava com um outro irmão e foi para um outro setor do hospital pregar. Quando ele começou a pregar, dizendo que um rapaz lá, que estava assim, numa situação bem difícil até, né? Estava fazendo assim para ele: ó, vocês só querem isso aqui, ó, sai para lá. Pastor, o que tem a ver isso? Vocês só querem dinheiro, sai para lá. Sabe por quê? Porque tem muitos aí, líderes espirituais, que pregam baseando-se mais em dinheiro, visando o dinheiro do povo. Aí quando a gente vai pregar em alguns lugares, as pessoas acham que todo mundo é assim. Então isso acontece. Não é verdade? A gente paga pelo erro de outras pessoas. A gente vai a um lugar de coração aberto para pregar a palavra. Chegando lá, às vezes a gente é hostilizado por causa do outro que está lá fora, que nem vai lá. Que não dá exemplo, né? Que não dá exemplo. E a gente tem que saber pelo Espírito Santo a contornar a situação. Isso acontece, né? Então devemos ter cuidado com a religiosidade sem vida.